Fala galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza e hoje a gente está aqui para falar sobre a morte do Process Builder e do Workflow. Foi anunciado já há um tempo e quem me acompanha aqui no canal, já, né, na verdade quem me acompanhava lá na Soulforce, no canal da Soulforce, viu que eu já falei sobre isso já há alguns anos atrás. Eu já falava sobre a morte do Workflow e do Process Builder, que eu acho que era só uma questão de tempo assim que o Flow, né, começou a ganhar uma notoriedade maior, começou a ganhar mais vida, mais ações e mais funcionalidades, ficou claro para mim que o Workflow e o Process Builder ia morrer. E o próximo que eu acho muito perto assim que vai morrer é o Approval Process também, eu acho que vai morrer muito em breve. E a data de morte já está chegando, né? Então, agora em setembro, 17 de setembro de 2005, a Salesforce atualizou a documentação dela falando sobre a morte do Process Builder e do Workflow. E essa data está próxima, né? Então, a data oficial para a morte é dia 31 de dezembro de 2025, que já está aí, né? Estamos a pouco mais de 30 dias, né? 32 dias na data de hoje, então tá quase chegando, né? Dependendo de quando você ver esse vídeo, já pode ter ser que já tenha chego essa data. O que que isso implica efetivamente, né? Se a gente olhar aqui o próprio material da Salesforce, né? Essa aqui é a documentação de suporte oficial. Aqui ele fala, né, a data que eu mencionei, 31 de dezembro de 2025, e aqui a gente consegue ver que de fato não é uma morte, por assim dizer, né? Mas a partir dessa data, a Salesforce deixa de dar suporte, de fazer correções de bugs, né? Cadê isso que está escrito exatamente aqui? A partir dessa data, clientes deixam de receber correções de bugs, então bugs não serão corrigidos. Pode ser que ela desligue isso de fato daqui a um tempo, como ela já faz com algumas funcionalidades do tipo, até essa data você ainda consegue ligar e desligar, depois dessa data você não consegue mais. Então acho que próximo avanço, né, que ela vai fazer vai ser dizendo para gente que você não vai conseguir criar mais um workflow. Né, ou você não vai conseguir criar mais um process builder. Né? Se você desligar, você não liga mais. Então são esse tipo de coisa que eu acredito que vai acontecer no futuro muito próximo, tá, pessoal? Então essa é a documentação, né, tá aqui dentro do Help da Salesforce falando sobre isso. E eu fiz também um post essa semana no nosso novo blog, né? Então a gente tinha lá o canal da Soulforce. Eu estou trazendo conteúdos novos aqui para o blog da Soulblocks. Então, se você entrar no site da Soulblocks e entrar aqui em Soulblog, eu escrevi essa semana aqui um, um post falando sobre essa morte e também falando sobre estratégias de migração para o Flow. Né? O Flow vai ser a ferramenta para isso. A Salesforce ela ofereceu ali uma forma de fazer essa migração automágica, e eu falo sobre isso aqui. Tem um pós e contra de você fazer isso de uma certa forma automática, mas trouxe aqui também, né, então, formas de como se planejar, de como escolher o tipo de flow certo, porque Process Builder Workflow a gente tinha uma certa limitação, agora com o Process Builder e o Workflow, né? Com o Flow a gente já tem uma gama muito maior. Então sugiro que você pare um tempinho aí, acho que alguns minutinhos de leitura vai agregar bastante para vocês. O que, que eu vejo de maior impacto, né, são orgs antigas. Orgs novas, pelo menos nas orgs novas que eu tenho trabalhado, a gente praticamente não vê workflow, não vê process builder, né? A gente já tem, entre aspas, né, matado isso há um tempo. Mas orgs antigas, se você pega uma org que ela já tem, sei lá, 6 anos de vida, 10 anos de vida, a chance de você achar um workflow e um process builder lá é muito grande. Então, eu sugiro você indo por partes, né? Como diria o Jack. Tenta pegar os workflows que tem do objeto conta, tenta pegar os process builder que tem no objeto conta e faz um processo de migração dele. Então, pode ser que ali dentro você tenha um update, pode ser que você tenha um disparo de e-mail, então vai migrando isso
aos poucos e por objeto, né? Eu falo disso aqui também nesse post, né? Que a boa prática acaba sendo você ter um flow ali por objeto, ou às vezes um para before, um para after, e aí você vai organizando isso de certa forma. E eu faria por objeto. Então, pega lead, migra lead. Pega conta, migra conta. Pega oportunidade, migra oportunidade. Depois você vai ter custom objects, provavelmente você vai ter também alguns, mas acho que a grande maioria que a gente vai encontrar em processos antigos vai ser lead, conta, contato, oportunidade. Né? Os customizados, talvez nem tanto, talvez customizados você vai encontrar mais coisa em código, porque se você já está customizando, chances são de que você já tenha ali um developer, alguma coisa para customizar, e aí boa parte das suas automações já vão estar em código. O que não tem um certo ou errado, tá? Não tem um certo ou errado entre fazer código ou fazer um flow. Hoje em dia eu tenho preferido fazer flow sempre que eu posso fazer um flow e até mesmo fazer flow se eu posso não fazer um componente LWC. Eu sei que tem coisas que LWC a gente resolve muito mais fácil e o código a gente resolve muito mais fácil, mas o flow a gente tem uma manutenção mais fácil. Né? Eu acho que no final do dia o que a gente quer é ter uma manutenção mais fácil. Porque quando a gente coloca código no meio do caminho, a gente está suscetível a bugs, muito mais suscetível a bugs. Não quer dizer que Flow não tenha bug, Flow também tem bug, tá? E é por isso até que a gente tem lá dentro do Flow aquela opção de debug, porque Flow também tem bug. O Flow é só uma forma diferente de você escrever o seu código. Então, mas escrever código efetivamente, a chance é maior de erro. A chance é maior de você cometer um bug do que no point and click. Não que point and click não existe, mas é menor. Então, se você tem um código, chance maior de bugs. Então, eu tenho cada vez mais evitado código. Eu amo código. Tem muita coisa que só dá para fazer em código. Né? Então, se eu quero criar um aplicativo, né? Que tem sido muita praia que vocês veem falando por aqui. Se eu quero criar um aplicativo e esse aplicativo ele está dentro de um pacote, ele está, entre aspas, mais seguro dentro de um código. Porque quando eu instalo um pacote com flow, a pessoa consegue ver o conteúdo desse flow do outro lado. Ela consegue fazer um clone desse flow. Já o meu código não. O meu código está blindado, a pessoa não consegue ver esse código. Eu posso colocar ele de certa forma como global, onde ele foi instalado pode consumir essa classe, mas ele não consegue ver o conteúdo. O conteúdo é privado dentro do pacote. Tá? Mas o Flow tem as suas vantagens, então é muito mais fácil de você dar manutenção, muito mais fácil de você fazer um deploy de um ambiente para o outro, é muito mais fácil de você ter pessoas que facilmente conseguem mexer, é muito mais fácil você fazer uma mudança direta em produção, não é recomendado, não é boas práticas, a gente sabe disso, mas a vida real é diferente do boas práticas. A vida real é que a gente precisa, às vezes, de uma correção imediata e certamente você vai fazer isso em produção e levar para um outro ambiente. Óbvio que depende muito da governança que está a sua empresa. Se você já tem um processo de governança muito maior, muito mais organizado, orquestrado, chances são de que o processo vai ser developer, teste 1AT, deploy para produção. Agora, se você tem um ambiente pequeno, se você tem uma conta pequena, chance de que você está fazendo isso em produção e depois espelhando em uma AT, depois espelhando em dev. Né? E certamente você também sofre com isso aqui estava lá e agora morreu. Né? Faz parte, mas é um ônus e bônus. Quando a gente quer velocidade, a gente está abrindo mão de algumas coisas. E quando a gente quer organização, a gente está abrindo mão de algumas coisas. E isso vai ser provavelmente a velocidade. Então não dá para ter tudo. Né? E faz parte, tá tudo bem. Né? Tem cenários e cenários. A gente tem clientes onde o processo deles são complexos, a gente de deploy, né? E a gente tem clientes onde o processo de deploy deles é, cara, resolve meu problema e depois a gente vê. Eles nem se importa se a gente está seguindo algumas boas práticas ou uma arquitetura top-down ou top, porque o que importa para o cliente é resolver o problema. Então a gente tem vários cenários, né? A gente tem de todos os tipos. E isso
A Salesforce, eu acho que ela é um grande diferencial justamente porque ela permite isso, ela dá pra gente essa abertura de fazer direto em produção algumas coisas e de outras você ter que seguir uma esteirinha. Então, é uma facilidade. E olhando para esse processo de migração, né, trazendo aqui de novo o post onde a gente fala de migrar para o Flow, vai sair um outro post também que eu falo sobre o Flow. A gente tem ferramentas hoje dentro do Flow que facilitem muito a vida que antes a gente nem podia imaginar isso num workflow, num process builder, né? Um deles, acho que eu até cito aqui, quando a gente fala de escolher o tipo, né? Um deles é o ScreenFlow. O ScreenFlow hoje você consegue ter componentes visuais extremamente ricos, com passo a passo, e vocês, acho que vocês já até, quem já viu alguns vídeos aqui no canal, viu? Onde eu demonstro a funcionalidade do ChatMe de disparo de campanha. Ela é feita totalmente dentro do Flow. Ou um wizard de assinatura do Sign to Me. Ele é feito totalmente dentro do Flow. E por que que eu fiz isso dentro do Flow? Ah, porque o Flow é massa? É, também, né? O Flow é massa. Mas porque eu queria velocidade. Queria algo rápido. Queria algo que pudesse ser customizado pelo usuário. Porque às vezes o usuário tem uma regra diferente. Ah, na minha campanha eu não preciso disso, na minha campanha o cenário é diferente. Então, customiza, faça da sua necessidade. Ah, no meu processo de assinatura é diferente, não preciso disso, não preciso daquilo. Customiza, faz com que seja a sua realidade. O Flow permite isso, né? Schedule Flow, né? Antes, se a gente quisesse alguma coisa agendada, teria que ser via código. Não daria para fazer um processo de agendamento hoje. A gente consegue fazer isso com o Flow. Ah, eu tenho um trecho aqui que eu quero que ele seja chamado a partir de um código Apex. Então é um flow que vai ser chamado pelo Apex. Consigo fazer aqui. Né? Ou o flow que vai ser chamado por um botão. Consigo fazer. Então entender os diferentes tipos. Mas quando a gente olha para workflow e para process builder, a maioria a gente vai olhar aqui para o trigger flow. Né? Mas às vezes a gente consegue migrar alguma coisinha ali para um flow screen, para um componente que foi para a tela para o usuário e até ser muito mais rico, onde o usuário vai interagir de repente selecionando uma opção no pick list, desse pick list selecionando ali um checkbox e com base nisso tomando uma ação muito melhor do que seria se fosse um processo automatizado com workflow e process builder. Então não vejo que a morte do workflow e process builder ele acaba sendo uma perda para a gente. Eu acho que é um ganho na verdade, porque o flow ele traz de longe um arsenal muito maior. E outra coisa que o Flow permite e faz muito bem é você, de certa forma, criar componentes LWC que podem ser utilizados dentro do Flow e criar Apex Actions que podem ser chamadas dentro do Flow. Então isso facilita com que o seu Flow seja hoje infinitamente mais rico do que era o Workflow e Process Builder. Né? Então, para mim, eles já estavam com uma data de morte contada, essa data, enfim, chegou, 31 de dezembro, Salesforce deixa de dar suporte para ele, e eu acho que se você ainda não migrou, você deveria migrar imediatamente para Flow. Analise ali o quanto de esforço você vai ter, mas já coloque no roadmap. Ah, não vou conseguir migrar até o dia 31, porque agora vem as festas e tudo mais. Tudo bem. Não vai parar de funcionar no dia 31, ele vai continuar funcionando. Mas priorize isso. Se você não conseguir migrar nada até lá, ou começar a migrar alguma coisa, ou sei lá, se você tem um time grande, pega um time pequeno ali, pega uma squad para poder fazer esse processo o quanto antes. Ou se você não tem braço para isso, chama seu Blocks que a gente vai tentar entregar essa migração para você também, de certa forma, entregando valor para você. Né? Analisando, vendo o que pode ser melhorado e entregando valor. Então a dica é essa. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E isso já está mais do que a morte do Workflow Process Builder já está mais do que na hora. E o Flow vem para trazer muito mais recursos. Não, se você ainda não está usando o Flow, você não está usando o seu esforço direito.
Se você deixou o flow de lado, ou se você acha que o flow é difícil, você não está usando o seu esforço direito. Tá? Você está com um canhão para matar uma mosca. Né? Ou melhor, você tem uma Ferrari querendo que ela ande como se fosse um Fusquinha. Né? Você tem uma Ferrari. É a mesma coisa se você ainda está usando Classic no dia de hoje. Né? Não faz sentido você usar Classic no dia de hoje. Hoje, 100% dos nossos produtos são para Lightning, não tem produto, meu produto não funciona em Classic. E por uma única e simples razão. Né? É a evolução. Não faz sentido eu continuar gerando conteúdo lá para a versão antiga, sendo que a versão nova está aí para isso, para trazer muito mais recursos para a gente. Então não fique com medo dessa morte, eu acho que é uma morte que já veio até tarde, para mim isso já deveria ter morrido há muito tempo. Eu acho que o próximo a morrer vai ser o Approval Process, então aproveita que você já está migrando, e eu acho que até a Salesforce está se preparando a gente para isso, né? O Orchestration Flow vem justamente para isso, para matar ali, de certa forma, o Approval Process, e com uma melhoria muito significativa. Pode ser que eu traga em um outro momento aqui uma fala só sobre Orchestration, porque ele tem mais funcionalidades do que o próprio Approval Process. Então, se você ainda não teve curiosidade de dar uma olhada, dá lá uma olhadinha nele. Ele ainda tem algumas restrições de tipo de org, de contrato, etc. Mas eu acho que é só uma questão de tempo até ele de fato virar algo grande pra gente, que todo mundo vai poder utilizar e poder utilizar de várias formas e de fato matar ali o workflow, né? Desculpa, o approval process. E por que isso, né? Por que eu vejo Salesforce matando essas coisas antigas? Porque elas vêm do passado mesmo, né? De muitos anos. E é difícil você evoluir duas tecnologias. Né? O Flow surgiu no meio do caminho ali. A primeira versão do Flow ele era inteiramente em Flash. Quem não viu o Flash, o Flash era um componente web que tinha alguns recursos visuais bem interessantes, mas ele primeiro, era extremamente pesado. Segundo, tinha muitas vulnerabilidades. Ele era um produto da Adobe que funcionava no browser ali, com uma série de JavaScript para fazer ele funcionar. Então, a primeira versão do Lightning ele era em Flash. Desculpa, do Lightning não, do Flow. E quando veio a versão nova do Flow, que aí sim, de fato, a Salesforce falou, olha, o Flow vai ser um novo processo de automação, já começou a ter poucas atualizações ou poucas novidades lá para o Workflow e para o Process Builder. Né? Então, faz tempo que eles não têm atualização. Faz tempo que não existe uma atualização para o Workflow e Process Builder. Isso há alguns anos que não existe. Né? Existia correções de bugs e como você não tem evolução, chances são de que já não existia mais bugs. Né? Então, quando a Salesforce fala aqui que clientes não estará disponível o suporte, não terá correções de bugs, eu vejo que o bug é o menor dos problemas aqui. Porque como ela já está há alguns anos sem atualização, sem correções novas, sem funcionalidades novas, isso indica que também não vai ter bug. Né? Então eu costumo dizer que quando a gente escreve código, a gente escreve bug junto. Então se não está tendo código novo com funcionalidade nova, chances são de que também não tem bug sendo injetado ali dentro. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo esses dois links. O link do Help da Salesforce, onde ela fala sobre essa morte, e também o post que eu falei sobre Workflow e Process Builder, o fim do suporte e uma estratégia de migração para o Flow. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.